Olá, bom dia! A crise de representação política tem se apresentado como um fenômeno mundial, colocando em dúvida a legitimidade dos partidos políticos em corresponder de maneira efetiva às demandas da sociedade. Vivemos um momento marcado pelo surgimento de novas alternativas de participação política e, além disso, temos um cenário que só cresce o descrédito por parte dos cidadãos com as instituições representativas e também com os políticos, que deveriam defender os nossos interesses. Para discutir esse momento de incertezas que estamos vivendo na política do Brasil, vamos conversar com Homero Costa, que é cientista político, professor da UFRN, e com Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje. Homero, seja bem-vindo ao nosso programa e é com você que eu vou começar hoje. Que crise de representatividade é essa, né, que estamos vivendo no Brasil? Como que a gente chegou a esse ponto que a gente está? Bom dia, Camila, e a todos que nos assistem. Eu agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, porque essa não é a primeira vez que eu venho a esse programa, e fico contente em poder participar. Sim. Na pergunta, há duas coisas relevantes. Primeiro como chegamos até aqui. Sim. E outra mais relevante é como podemos sair disso. Isso. A crise de representação política, ela não é um fenômeno nem recente e nem específico do Brasil. Hoje é um fenômeno mundial. Existem debates em vários países, inclusive os países de democracias consolidadas, e uma expressão dessa crise de representatividade, né, que atinge duramente os partidos políticos, ela está expressa historicamente na diminuição da participação eleitoral, o crescimento dos índices de abstenção, mesmo em países, exceção dos países com voto obrigatório, mas os demais países há uma diminuição da participação, há uma diminuição das filiações partidárias, porque há um descrédito dos partidos políticos, e nesse sentido, o descrédito dos partidos é um fenômeno hoje mundial. Domingo passado ocorreu eleições presidenciais no Chile. Nas eleições de 2013, que ganhou a presidente Michelle Bachelet, os índices de abstenções chegaram a quase 60%. O país adotou o sistema de voto facultativo e isso aumentou enormemente o número de abstenções. E nas eleições de domingo, esse índice ultrapassou 50%. Os dois candidatos que foram para o segundo turno, um teve 36% dos votos, que é o candidato da direita, o Sebastião Pineda, e o candidato que tirou em segundo lugar ficou com 22% dos votos. E a grande novidade desta eleição foi a candidata da extrema esquerda, né, que com a coligação de vários partidos de esquerda, que chegou a 20% dos votos. De qualquer forma, quem for eleito vai ser eleito dentro de um universo de metade do eleitorado. Né? Esse fenômeno também está presente no Brasil. As eleições presidenciais desde 1989, em torno de quase um terço do eleitorado não vota para as eleições presidenciais. Nas eleições de 2014, esse eleitorado chegou apto a votar a 38 milhões de pessoas, que é um número muito grande, não votaram, ou deixaram de votar, ou se abstiveram, ou votaram em branco, ou anularam o voto. Esses índices foram muito altos no Rio Grande do Norte para as eleições estaduais, para governador. Inclusive, no primeiro turno foi maior do que os votos dados a quem tirou em segundo lugar. Foi, no caso, que ganhou. Sim. No segundo turno, o atual governador Robson Faria teve menos votos do que o somatório dos brancos, nulos e abstenções. E esse reverteu no segundo turno. De qualquer forma, é um número muito expressivo também que ocorre nas eleições para as prefeituras. E não é um fenômeno específico. O Rio Grande do Norte teve a especificidade de ser o maior índice do Brasil, né, nas eleições para governador, entre brancos, nulos e abstenções. Portanto, é um processo que não é específico nem de Natal, nem do Rio Grande do Norte, nem tampouco do Brasil. As eleições francesas recentes também mostraram isso, altíssimos índices de abstenção. E isso tem sido objeto de muitos estudos, muitas pesquisas, muitas publicações acadêmicas e livros que retratam isso, tentando entender
essa fase atual dos partidos, do descrédito dos partidos políticos. E, evidentemente que isso expressa uma crise da representação, porque os cidadãos não se sentem representados pelos partidos. Sim. E Não no Brasil, né? no Brasil isso é patente, né? Esses 28 partidos com representação no Congresso, os 35 que têm registro junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao Superior Tribunal Eleitoral, e mais de 30 que querem, enfim, se legalizar, eles são, do ponto de vista da representação, são absolutamente inexpressivos. Inclusive estão mudando os nomes. A mudança de nome é simplesmente para enganar o eleitorado, porque não tem nada a ver o nome com os partidos, né? Os democratas que não são democráticos, e assim por diante. Os progressistas que não são progressistas. Ideologias políticas que não existem mais. Esse é que é o grande problema, porque os partidos não se constituem com base de uma militância, de uma organização, né? São fundamentalmente, servem para viabilizar a candidatura. Você não tem critérios de filiação, discussão programática, discussão ideológica, e isso se expressa nas campanhas eleitorais. Mesmo as eleições presidenciais, você não tem um debate ideológico e programático, porque você tem também alianças das mais variadas, esquerda, direita, centro. Então, se não tem essa coerência, como é que você vai fazer um programa com partidos tão distintos? Então, inclusive, esse é um aspecto também do debate, que é essa questão das alianças em eleições no Brasil, que torna os partidos, que fragilizam muito mais os partidos, porque Professor, há uma perda de identidade. Eu vou fazer essa pergunta para o Tiago, até para complementar o raciocínio. A corrupção, né, a questão da corrupção, contribuiu para isso? Aí eu deixo para vocês dois, porque complementa bastante todo o raciocínio do professor. Tiago, fala um pouquinho para a gente. Bem, inclusive esse debate tão extenso, né, que o professor vinha ali numa linha. Sem dúvida. E é importante, né, tá até fora do script, professor, mas é uma dúvida que eu sempre tive, dessa questão da corrupção no Brasil, que não é de agora, como algumas pessoas querem pautar, mas já vem desde a época da ditadura militar, antes do governo Vargas, etc. Então, assim, agora, eu lembro quando era criança, se dizia religião, futebol e política não se discute, né? Sim. Então, assim, eu não sei a contribuição que essa corrupção toda veio nos trazer para a importância do debate político, que eu lembro que antigamente não se debatia política. Hoje em dia você vê nos barzinhos, em todas as rodas. Então, foi um mal que vem por um bem, que eu não sei se é bem, e aí, se a gente tiver uma oportunidade de falar sobre isso, que assim, beleza, a corrupção realmente aumentou muito o descrédito na política. Só que, ao mesmo tempo, fez a gente discutir política, coisa que a gente não fazia antes, né? Porque está muito escancarado. As redes sociais, eu acho que vieram também para contribuir, que antigamente era muito mais fácil fazer uma coisa se a TV Globo não mostrasse, né? A mídia, grande mídia, não mostrasse, ninguém ficava sabendo. Sim. Hoje, com a internet, você não faz mais nada que a outra pessoa não saiba. Então, eu creio, sim, que a corrupção não foi a única, né? Essa falta do debate ideológico, dos critérios de filiação partidária e tal, todos esses temas realmente fragilizaram a crença na política. Mas eu vejo que a corrupção é, assim, o que mais fala, todo político é corrupto. Mas, na verdade, não é assim. Né? E às vezes a gente aponta o dedo para o político, mas esquece que nós somos corruptos também. Né? Cada um no seu dia a dia, nas suas tarefas do lar, e nossos políticos são nada mais, nada menos que... Virou uma espécie de espelho. Nossos políticos são retratos, porque quem escolhe o político que é corrupto, que eu sei que é corrupto, e eu elegi ele de novo, mesmo sabendo que é corrupto, fui eu. Então eu Se eles podem, por que eu não posso fazer essa coisa aqui? Eu estou chancelando a corrupção a partir do momento que eu escolho. Professor cientista político pode falar melhor, né? Exato. A gente não sabe nem se está falando bobeira aqui, né? Mas Exato. é uma espécie de espelho, né, professor? É verdade. A questão da corrupção, ela é complexa, né? Muito complexa para ser debatida em tão pouco tempo. Certamente a mídia, o tornar público esses processos, que às vezes são tão seletivos, né? A mídia não é neutra. A grande mídia não é neutra. Você veja o papel que essa grande mídia fez em relação ao impeachment de Dilma, né? E o que está fazendo em relação ao governo Temer, desmontando o país à deriva, né? Que é parte da mídia que foi comprada, né? Através de publicidade e tal. Então, o comportamento da mídia é importante porque a população, em geral, se informa através, principalmente, da televisão. Se a televisão manipula, como a Rede Globo faz com muita eficiência, toma-se aquilo como verdade, como se a corrupção fosse de um partido e de um governo, como a corrupção está profundamente entranhada, inclusive
ampliou-se exponencialmente nesse atual governo. E semana passada saiu umas citações da Rede Globo envolvida em corrupção nos Estados Unidos e que eles até então não falaram nada. Nem vão falar, né? E a rede hegemônica ainda, apesar das alternativas que existem, ainda mantém a hegemonia em termos de público. Professor, né? A gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco, como o senhor bem disse, é um assunto extenso. Os nossos tempos aqui são curtos, mas a gente vai continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Nosso tema de hoje é espetacularização política. Quer falar sobre isso, quer continuar sabendo sobre esse assunto? 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre crise de representação política. Hoje com a presença de Homero Costa, que é cientista político, e Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste RN. Fomos às ruas ouvir a população e saber os motivos desse desencanto com a política. Vamos conferir na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. As eleições para presidente já têm possíveis candidatos, e entre eles estão nomes como Luciano Huck e Dr. Ray. Fomos às ruas saber o que a população acha desses candidatos mediatizados. A minha impressão é um desespero e, ao mesmo tempo, uma brincadeira de muito mau gosto, porque a partir do momento que você coloca pessoas que não são preparadas, são celebridades, eu acho que existe a necessidade de haver um preparo para você estar dentro da política, pelo menos uma visão política, uma leitura. Quem vai sair prejudicado somos nós mesmos, né? Não que nós não estejamos sendo prejudicados hoje, mas são políticos, a gente tem condição de ir atrás, de defender os nossos direitos e atrás também de buscar uma resposta. Agora, a celebridade eu acho um pouco complicado, fica meio um BBB. Muita gente não sabe votar ainda. A questão da consciência política, a educação política. Quem pode mudar isso somos nós. A população dá o troco no ano que vem na eleição. Acredito que eles terão muitos votos por causa da mídia. Isso faz com que a imagem deles seja muito bem vista. Mas eu acredito que a solução do Brasil não é essa. Eu acredito que como nós não estamos com tantas opções, ou praticamente sem opção, nós temos os aventureiros, né? São essas pessoas que estão se valendo das brechas deixadas por esses políticos que não têm mais credibilidade nenhuma, né? E tentam preencher a lacuna que eles mesmos deixaram, uma lacuna moral, lançando candidatos que não têm perfil para ser um administrador. Como você faz a escolha dos seus candidatos à representação? Principalmente pelo histórico deles, mas um histórico de benfeitorias à população. A gente tem bastante plataforma digital que permite que a gente consulte quem são os candidatos realmente, efetivamente, o passado político, o presente. Então eu tenho procurado fazer isso já há alguns anos. Tem muitos fatores que a sociedade deve analisar quando for votar em algum candidato. Analisa o candidato, dá uma pesquisada, que partido ele pertence. Então é isso, como a gente viu aí na matéria e como a gente estava falando no bloco anterior, né, a questão da mídia, né? Professor, fala um pouquinho pra gente sobre isso, como é essa questão da mediatização da política e o aumento de candidatos que são celebridades, o que tá mexendo aí com essa linha, né? Uhum. Há um aspecto que eu não fiz referência, mas acho que é importante ressaltar antes de discutir essa questão, é que os partidos, o discreto dos partidos, você pega os índices de confiança social no Brasil, de credibilidade das instituições, os partidos e o Congresso Nacional estão em último lugar, né? A última pesquisa, acho que 7% das pessoas acreditam nos partidos políticos, ou seja, 93% não acreditam. E em meio a discreto, aí aparecem pessoas como essa, completamente despreparado, conhecido apenas no vídeo, que não tem propósito, não tem programa, não tem ideologia, não tem nada, mas certamente com um apoio midiático vai conseguir, talvez, enganar uma parcela do eleitorado, né? O que é que uma pessoa como o Luciano Huck tem a dizer, né? Talvez a dizer muito, mas não a fazer, né? Um programa que eu acho completamente imbecil, que é um programa de sábado à tarde, aquele Caldeirão, que é um festival de bobagem, de besteira, e que aí se aparece como um candidato que sem ter absolutamente nada de relevante a dizer. Certamente vai contar com o apoio de alguns assessores, para pelo menos do ponto de vista várias midiático, empresas, dizer alguma coisa, vai ter que se aliar
com alguns setores que devem concordar com ele, porque é impossível um candidato como esse, primeiro viabilizar uma candidatura e depois constituir um governo sem fazer alianças, e certamente alianças com o que há de pior, me parece, na política nacional. A questão da mídia e política, não há uma relação necessária quanto à questão das celebridades, né? Você pode discutir isso sem isso. As celebridades, elas surgem exatamente nessa ausência de partidos fortes, de partidos programáticos, de partidos ideológicos. Então, você não tem uma discussão programática. Aí você abre a possibilidade de pessoas como o Tiririca, né, que é uma nulidade, não disse nada de relevante, aliás, nem abre a boca no Congresso Nacional. E o fato de ele ter eleito, como você disse, mais dois, são as distorções do nosso sistema eleitoral. E que não consegue mudar porque o Congresso não consegue aprovar uma reforma política decente e que mereça esse nome. Então são arranjos, são negociações, né, para formar um consenso mínimo para alguma alteração. Mas questões como essa, relevantes, né, do sistema partidário, do sistema eleitoral, é muito difícil de aprovar no Congresso Nacional. E estratégias, né, professor, como... É bem fácil dizer, como o nosso governador está fazendo agora, campanha no interior, né? Primeiro no interior, mal aparece na capital do estado, para depois, quando estiver perto, vir para cá, quando tudo estiver feito no interior, para ver se ganha, né? Ver se faz a sua reeleição. Isso está muito claro também, né? O problema é esse, é que, claro, com a campanha eleitoral, você promete mundos e fundos, né? Sim. Se o governador fosse fazer aquilo que ele prometeu, a gente vivia hoje um estado absolutamente seguro. Ele era o governador sem dúvida, era o governador da segurança. O problema é que governar é muito complexo, né? Sim. Os problemas são muito graves, você não resolve isso com discurso e com boa vontade, né? Então você precisa ser uma série de mudanças que vão além dos desejos de um governante, né? O fundamental é que a população não se deixe enganar com isso, né? Ou seja, com falsas promessas, com esses processos eleitorais expressam isso, né? Isso vale para os vereadores, isso vale para a prefeitura, vale para o governo do estado, vale para os deputados estaduais, federais, governadores, né? Que no curso das campanhas eleitorais prometem fazer aquilo que eles nunca fazem, né? Então isso amplia o descrédito das instituições representativas, porque eles não são representativos, né? Você pegar o Congresso Nacional, 80%, 90% desse Congresso foi eleito com dinheiro, né, dessas empresas corruptas que estão denunciadas, a Odebrecht, OAS, JBS e tal, né, que deram dinheiro para a campanha eleitoral. Então, um deputado que recebe dinheiro e milhões de uma empresa como essa, ele vai representar o interesse de um cidadão que votou nele, ou dessas empresas. Então, em momentos relevantes, de votação no Congresso relevante, sabe-se a posição deles, né, porque essas empresas vão cobrar, né, aquele apoio que foram dado. Com o fim desse financiamento, você já cria uma outra situação que é importante que a partir de 2016, né, essa impossibilidade desse financiamento, mas não se proibiu o financiamento privado, as pessoas físicas podem doar dinheiro e, evidentemente, que a manutenção disso, ela leva, mais uma vez, a que os eleitos sejam aqueles que têm mais dinheiro. Então, você tem um parlamento, tanto no plano municipal, como no plano estadual, no plano federal, que a grande maioria foi eleito com poder econômico, ou seja, representar interesses, talvez, de minorias. Fico você também de casa atento sobre esse assunto, que é o nosso assunto de hoje. Fica aí 30 segundos, a gente já volta. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a crise de representatividade política. Hoje com a presença de Homero Costa, que é cientista político, e com Tiago Linca, que é coordenador do Sinteste-RN. Tiago, com os escândalos de corrupção, os partidos estão enfrentando uma crise profunda e têm buscado se reinventar, como a gente falou, com o professor sobre a questão da mudança dos nomes, né? Em que o eleitor precisa estar atento para não cair no mesmo erro, né? O que é que o eleitor precisa saber para o ano que vem, efetivamente? Bem, primeiro é uma pena já ser o último bloco, né? Porque a gente tem bastante coisa para conversar. E, assim, realmente o que começaram já a fazer é mudando os nomes dos partidos, como se tirasse o P e ia mudar alguma coisa, sendo que o programa do partido, se é que tem programa, é o mesmo, né? As pessoas que estão lá são as mesmas. Será que as pessoas se identificam, né, com aquilo que aparece?
Essa escolha por pessoas como um Tiririca, o próprio Luciano Huck está sendo veiculado aí, que ninguém sabe, ele ainda não falou nada, mas se não entrou para negar, a partir do momento que fala em meu nome e eu não entro para negar, é porque eu aceito, né? Quem então, fala assim, consente, né? Exatamente. E aí eu vejo que é exatamente com esse descrédito da corrupção, o que acontece? O público, né, o povo, cansou daquelas velhas caras. Só que aquelas velhas caras, eles não vão deixar de agir. Aí o que eles fazem? Chamam pessoas que têm um apelo, né, midiático muito bom, muito forte, como, por exemplo, o Luciano Huck, que ele está nesse programa aí há não sei quantos anos, que ele tem um apelo com a população carente, com aqueles programas, aqueles blocos lá do programa dele que ele faz, que pega gente pobre, que não tem casa, aí arruma casa, não sei o quê. Faz caridade com o dinheiro dos outros. Isso, faz caridade com o dinheiro dos outros e aí ganha isso, então tem um apelo midiático. Aí eu, por exemplo, sou um político corrupto, que a galera não curte mais a minha cara, já estou desacreditado, é muito mais fácil. Eu chamo uma carinha aqui legal da televisão, que todo mundo gosta do futebol, que ganhou títulos pelo meu clube, e aí mistura as coisas. Aqui é importante que você saiba que nós não estamos dizendo que pessoas famosas não podem ser candidatos, porque ele é um cidadão brasileiro, tem direito como qualquer outro cidadão tem. Agora, uma vez ele se usar dessa imagem para se valer e receber o voto, que na verdade... Né? E da mídia, porque mídia. É uma mídia a mais, exato, né, do que os outros eu têm. acho que é relevante, não é só a possibilidade de ser candidato, mas que tem uma história no partido que não acontece no Brasil, né? Exato. Você se filia em função dos interesses, das negociações de bastidores, para convidar um candidato a ser... conhecido por ele, é todo um processo de negociação, né, que as pessoas não sabem, né? A gente tem... Não tem programa, não tem ideologia, não tem nada, né? Quer dizer, e eu acho que é muito importante, é o exercício do mandato. Se você pegar essas celebridades que estão hoje no Congresso, são uma nulidade, zeros à esquerda. Não tem projetos relevantes nenhum aparece para nada, não sem escândalo, só aparece quando tem escândalo. Então não tem representatividade, né? Não tem representatividade. Por quê? Porque eles não foram eleitos em cima de um programa, em cima de uma ideologia. Foram eleitos porque são conhecidos. E como não tem, muitas vezes, experiência nenhuma lá, é engolido ali pelas raposas do Congresso. E às vezes é só a cara para receber o voto. O mandato, mas sem... Você pega, por que Tiririca foi reeleito? O que é que ele fez? Não fez absolutamente nada. E o pior é que o descrédito está tão grande. E teve mais 1 milhão de votos, se for candidato vai ter outro milhão, quer dizer, uma população despolitizada, que não acompanha o exercício do mandato, que não tem mecanismos de controle do exercício. Né? E você tem uma mídia que manipula, que esconde, enfim, que despolitiza. Né? Agora eu vou inverter a pergunta para os dois, a gente está encaminhando, infelizmente, para o fim do nosso programa de hoje, mas eu vou inverter uma coisa que até é uma preocupação minha, né? Muitas pessoas falam que enquanto o Lula estava vestido de operário, né, ele não ganhou campanha. A partir do momento que mudou o marketing, que ele botou terno e gravata, a cabeça continua a mesma, né, mas botou terno e gravata apenas para, né, mudar ali a questão da imagem, ele começou a subir nas pesquisas. Isso pode acontecer novamente ano que vem com nossas eleições? Hoje eu acho que a gente tem outras formas. Claro que a grande mídia tem um papel importante, pesado ainda. O tempo eleitoral, que às vezes você fala... Eu não consigo, na verdade, entender como é que em 10 segundos você tem o tempo para falar alguma coisa, para convencer alguém a votar em você. Essa questão de legenda e de tempo é um absurdo. Ao meu ver, os partidos políticos eram para ter o mesmo tempo igualmente, não é porque eu tenho X milhões ou X candidatos que eu vou ter um tempo maior ou menor que outra pessoa, que outro partido. Até mesmo para dar tempo de você apresentar, né? Ter uma competição igual. É gratuito. Nós deveríamos ter, né, a democracia e disputar todos de forma igual. Isso. Hoje a gente já tem outras estratégias, que a internet nos pega muito nesse ponto, né? Que a gente pode fazer um canal no YouTube, pode dialogar mais internamente com o nosso eleitorado, tem o próprio WhatsApp, pode receber os vídeos, dialogando. Acho que o candidato pequeno, que não tem e nem quer se vestir da grande mídia para isso, eu acho que ele hoje sim tem alternativas diferentes. E
e outra que é o boca a boca, é conquistar, é conversar, é dialogar, ir nos movimentos sociais, ir nas universidades, nas escolas e nas empresas também, e começar a disseminar aquela ideia, porque é assim que se constrói um candidato, é assim que se constrói a política, é conversando, é debatendo, é mostrando ideias, discutindo ideias e trazendo, porque se eu quiser me candidatar, Thiago, eu não tenho todas as ideias para, por exemplo, gerir uma cidade como Natal. Só que eu tenho amigos que têm ideias na área da saúde, na área do transporte, mobilidade, enfim. E aí sim, é nesse diálogo com a população, eu preciso ouvir o que o povo quer para a minha cidade, para aí sim eu implantar na minha cidade. Então, assim, todo mundo precisa desse diálogo. E é assim que um candidato pequeno eu vejo que vai sim se transformar num político eleito e fazer uma boa gestão, que é o principal. O que nós temos no Brasil, que na realidade os processos eleitorais, além de muito influenciado pelo poder econômico, pelo marketing que se relaciona com o poder econômico, quem tem mais dinheiro tem maior possibilidade, é que as pessoas, nossa cultura política, não vota em partidos com programa e com ideologias, vota em pessoas. Sim. Então, independente, por exemplo, o atual prefeito de Natal, independente do partido que ele concorresse, ganhava, porque era o nome dele, pelo que ele fez, pela história, enfim, pelo conjunto da obra. Né? Se é bom prefeito ou não, isso é outra história. Mas é inegável que não se votou porque ele era do PDT. Ele votou porque era esse candidato. Então, isso ocorre. Sobre o horário eleitoral gratuito, tem um problema sério. O primeiro é que, se for abrir a possibilidade dos candidatos falarem, a imensa maioria não tem o que dizer, nem nos segundos que lhes são dados. Então vai ser uma salada muito ruim, né? Enfim, é uma barafunda, um show de despreparo, pegar um partido com né? 50 de despreparo para dizer bobagens, enfim. Se já diz bobagem em poucos segundos que eles são, né? Mal ler o nome, o que é possível. E se isso abrir, então é uma insanidade no Brasil você ter esse horário para candidaturas e eleições proporcionais. Isso poderia ser para candidatos majoritários, que pudesse ser discutido com menos candidatos e com mais conteúdos. Profundidade, né? Com profundidade, com debate ideológico, partidário, né? Aquilo que não é possível não fazer. Com a espetacularização da política no Brasil, o debate fica muito longe de um debate qualificado. Nossos debates políticos a gente vê que é só um atacando o outro. Ou coisa genérica. Perguntas prontas. Problemas da violência. O nosso debate tem que ser encerrado porque o nosso tempo já estourou, mas minha diretora aqui já avisou que vai ter outro programa sobre isso. A gente tem que fazer o número 2, Tem que fazer outro programa por nós e por quem está em casa, merece, sem dúvida. Professor, muito obrigada pela presença, pela colaboração. Tiago, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Venha Camila. sempre, porque sua presença é muito importante para a gente, sem dúvida. E se você quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.